Sejam bem-vindos ao Contando Histórias. Se inscreva e ative o sininho. Meu nome é Roberta, sou dona de casa e tenho 32 anos. Minha família é composta por mim, meu marido, Gustavo, e nossa filha, Sofia, que tem 7 anos. Gustavo trabalha como gerente de operações em uma empresa de investimentos. Antes de me dedicar à vida familiar, eu era cabeleireira. Meus pais possuíam um salão de beleza e eu tinha a intenção de assumir o negócio deles em algum momento. No entanto, a vida passou rapidamente, e com o casamento e o nascimento da minha filha, decidi adiar a administração do salão por um tempo. Nunca imaginei que acabaria vivendo uma situação tão complicada e dramática. Permita-me compartilhar a história de como descobri a infidelidade do meu marido. Conheci Gustavo de forma casual e, desde o primeiro encontro, tive uma impressão positiva dele, pois parecia ser uma pessoa gentil e atenciosa. No início, nossa comunicação se restringia a mensagens, mas à medida que conversávamos sobre diversos temas, acabamos nos apaixonando e decidimos nos casar. Contudo, havia um problema desde o começo do nosso casamento. Lucas não me ajudava com as tarefas domésticas. Eu esperava que isso mudasse com o tempo, mas nada se alterou. Logo engravidei e tivemos nossa filha, Sofia, mas Gustavo também não se envolveu na criação dela. Sempre que eu pedia que ele fizesse algo, ele mudava de atitude e agia de maneira insensível. Eu trabalhava arduamente para sustentar nossa família, enquanto ele parecia achar que eu deveria cuidar de tudo em casa. E sempre que eu pedia algo simples ao meu marido, Gustavo, ele tinha o poder de transformar a situação em um desastre, especialmente se estivesse de mau humor. Com o tempo, percebi que contar com a ajuda dele era uma tarefa impossível, então me acostumei a fazer tudo sozinha, dando meu melhor em cada situação. Além disso, o trabalho de Gustavo se tornou repentinamente muito mais exigente quando nossa filha, Sofia, começou a frequentar a creche. Ele passou a viajar com frequência a trabalho e, até mesmo nos finais de semana, ficava fora de casa. Quando finalmente voltava, sempre dizia que estava cansado e se dirigia diretamente para o quarto. Apesar de tudo isso, eu acreditava que estava fazendo o melhor por ele, considerando quão desafiador era seu trabalho. Um dia antes do 5º aniversário de Sofia, conversei com Gustavo sobre os planos que eu tinha. Gustavo, amanhã é o aniversário da Sofia, então vamos sair para jantar, certo? Ele concordou, mas parecia preocupado. Fiz uma reserva em um restaurante elegante da nossa região. Fiquei um pouco apreensiva se o local seria apropriado para uma comemoração infantil, mas o restaurante garantiu que tudo estaria perfeito. Sofia e eu aguardamos por ele na hora marcada, mas o tempo foi passando e Gustavo não apareceu. Comecei a me preocupar, pensando que poderia ter acontecido algo grave. Então, decidi ligar para ele. Oi, onde você está? Perguntei. Ele respondeu: estou no meio de uma reunião importante. Fiquei frustrada e reclamei: eu te avisei ontem que hoje é o aniversário da nossa filha. De repente, ele ficou irritado e retrucou: meu projeto atual é mais importante que o aniversário da Sofia. Que problema você tem? Não entendo a importância do meu trabalho. E, sem mais, desligou. Fiquei devastada. Olhei para Sofia e pedi desculpas. Sinto muito, querida. Seu pai está muito ocupado. Ela, com um sorriso no rosto, respondeu: tudo bem, mamãe, é por causa do trabalho, né? Depois disso, jantamos juntas, tentando fingir felicidade para que minha filha não se sentisse desconfortável. Os anos se passaram, e Gustavo nunca mais esteve presente nos aniversários de nossa filha, algo que me incomodava profundamente. Então, ocorreu um evento decisivo. Meu marido deixou de passar o Natal conosco novamente, alegando compromissos de trabalho. Sofia havia acabado de começar o primeiro ano escolar, e o Natal era um momento especial para ela. Antes disso, Sofia segurou a mão de Gustavo antes de ele sair para o trabalho e disse: papai, volte cedo hoje. Temos uma festa esperando por você. No entanto, a resposta dele a deixou em choque. Ah,
Querida, sinto muito, mas hoje tenho uma viagem de negócios. Sofia ficou confusa e perguntou: como assim, uma viagem de negócios? Ele respondeu de forma fria: foi decidido ontem à noite. Você, igual sua mãe, não entendem a importância do meu trabalho. Já chega, preciso ir. Despediu-se e saiu. Para piorar a situação, Sofia teve febre naquela noite. Preocupada, Roberta tentou ligar para Gustavo, mas ele não atendeu. Então, decidiu entrar em contato com o escritório dele para saber o que fazer e descobriu que ele havia tirado o dia de folga. Nesse momento, tudo começou a fazer sentido. Ele estava tendo um caso. Mais tarde, Sofia melhorou, mas eu sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto tentava dormir, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas decidi que precisava de respostas, então contratei um detetive particular para investigar a vida de Gustavo. Os resultados foram imediatos e exatamente o que eu temia. Gustavo estava realmente tendo um caso. As fotos que o detetive trouxe mostravam Gustavo e Elisa entrando e saindo de hotéis, além de imagens deles jantando e conversando juntos, até mesmo se beijando em público. Pedi ao detetive que identificasse Elisa, e descobriu que ela era uma subordinada direta de Gustavo, com 27 anos. Fiquei ainda mais irritado ao perceber que eles estavam se envolvendo há meses, e que Gustavo havia mentido durante todo esse tempo. Fiquei vendo postagens nas redes sociais de Elisa, que mostravam momentos de felicidade ao lado de Gustavo, incluindo datas significativas como o aniversário dela e o Natal. Me senti traída e enganada, mas, ao mesmo tempo, meu amor por Gustavo não desapareceu completamente. Após descobrir a traição, decidi manter a calma e planejar cuidadosamente meu futuro com minha filha. O divórcio se tornava uma possibilidade cada vez mais real. Gustavo estava muito envolvido com o trabalho e com seu caso, não percebeu que eu havia descoberto tudo. Decidi vender todas as coisas e sair daquela casa. Gustavo estava viajando a negócios nesse dia, foi o que ele disse, porém o detetive me mostrou fotos que ele estava se divertindo com sua amante. Na manhã da mudança, enquanto os móveis eram retirados um a um, recebi uma ligação do meu esposo. Ele parecia surpreso e confuso, e eu respondi ao telefone tentando manter a calma, apesar do barulho ao fundo. Ele perguntou o que estava acontecendo, e eu apenas disse que tudo estava sob controle. Ele havia mencionado que voltaria no dia seguinte, o que me deixou um pouco aliviada. Enquanto os transportadores terminavam de levar o refrigerador e a lavadora, a casa ficou repentinamente vazia. Depois de me despedir dos últimos itens, comecei a me sentir nervosa. Lembrando como ele sempre foi uma pessoa fria e distante, nunca demonstrando muito afeto, mesmo em datas especiais como aniversários ou Natal, onde frequentemente nos encontrávamos sozinhas, Sofia e eu. Fechei a porta e fomos embora. No dia seguinte, quando Gustavo chegou, se deparou com uma casa vazia. O eco dos passos dele ressoava nas paredes nuas, e a sensação de abandono pairava no ar. Ele me ligou, a voz carregada de confusão e raiva, perguntando o que estava acontecendo. O que você quer dizer com a casa vazia? Ele perguntou, tentando entender a situação. Eu respirei fundo antes de responder, sabendo que a verdade poderia ser um golpe duro. O contrato da casa foi cancelado, Gustavo. Precisamos de um novo lugar para viver. E, para ser sincera, você está livre para ficar com sua amante, Elisa. A linha ficou em silêncio por um momento, e eu podia quase sentir a fúria dele atravessando a distância. Ele sempre teve um temperamento explosivo, e essa revelação parecia ter acendido uma chama. Você vendeu o refrigerador e a lavadora? Ele gritou, a voz tremendo de indignação. Como você pôde fazer isso sem me avisar? A tensão entre nós só aumentou. Eu sabia que ele estava mais preocupado com os bens materiais do que com o que realmente importava. Eu e nossa filha. Eu fiz o que achei que era necessário, respondi, tentando manter a calma. Depois que descobri sobre o seu caso repugnante. Gustavo respirou fundo,
e eu podia ouvir o esforço dele para se controlar. Você não entende, não é? Ele disse, a voz mais baixa agora. Eu nunca fui feliz em nosso casamento, nem quando tivemos nossa filha. Senti alegria. Eu só não sabia o que fazer. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. A dor da traição e dessas palavras quase me fizeram desmaiar, porém me recompus e disse: agora está livre. A vulnerabilidade transparecendo na minha voz e desliguei. Os próximos dias se seguiram com muita tristeza para mim e minha filha, e seguimos os trâmites para o divórcio. Mas antes que pudéssemos ter um desfecho, a vida deu uma reviravolta inesperada. Gustavo recebeu uma ligação do trabalho. Ele havia sido demitido. A pressão aumentou, e a frustração tomou conta dele. Em meio ao caos, ele decidiu procurar conforto em Elisa, que sempre foi tão carinhosa e prestativa. Mas, para sua surpresa, ela não estava mais disposta a continuar o relacionamento. Ela dizia que agora que ele não tinha mais dinheiro para lhe dar uma vida boa, ele não servia mais. Desolado, com a decisão de Elisa, sua ficha caiu e ele se deu conta do que havia perdido. Sua família, seu emprego e amante que pensou que o amava, mas que na realidade só passava de uma interesseira. Gustavo ficou sozinho, cercado por suas escolhas e pela solidão, percebendo que, às vezes, o que se tem é mais valioso do que se imagina. E assim, em meio ao desespero, ele teve que enfrentar a dura realidade. Sua única opção era de reconstruir sua vida do zero. Então seguimos nossas vidas separados. Encontrei novas oportunidades que me ajudaram a me reinventar. Com o tempo, me tornei uma referência em minha área, conquistando respeito e admiração. Nossa filha também trilhou um caminho de sucesso. Ela se dedicou aos estudos e, com muito esforço, se formou em uma universidade renomada. Sua formatura foi um momento de grande celebração, simbolizando não apenas suas conquistas acadêmicas, mas também a superação de desafios. Ela se tornou uma mulher vitoriosa, pronta para enfrentar o mundo e fazer a diferença. Por outro lado, Gustavo parecia perdido, vagando entre empregos temporários e projetos que nunca se concretizavam. A vida que ele havia construído desmoronou, e a falta de estabilidade refletia em sua saúde mental e emocional. Enquanto isso, eu e nossa filha continuávamos a avançar. Com cada conquista dela, eu sentia um misto de orgulho e tristeza ao pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela se formou com honras e começou a construir sua carreira, cheia de sonhos e ambições. Eu a apoiava em cada passo, e isso me dava forças para seguir em frente. Certa vez, em uma conversa casual, nossa filha mencionou que gostaria de tentar entrar em contato com o pai. Eu hesitei, lembrando das feridas do passado, mas percebi que ela tinha o direito de buscar essa conexão. Assim, decidimos enviar uma mensagem simples, desejando-lhe bem e perguntando como ele estava. A resposta de Gustavo foi breve, mas cheia de emoção. Ele agradeceu pelo contato e disse que estava tentando encontrar seu caminho, mesmo que estivesse difícil. Aquela troca de mensagens, embora breve, trouxe um pouco de esperança. Era um sinal de que, apesar das escolhas que fizemos e das direções que tomamos, ainda havia espaço para reconciliação e compreensão. E assim termina a história de hoje. Esperamos que você tenha se conectado com os personagens e suas jornadas. Deixe seu comentário para sabermos o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima!